A paz do Senhor Jesus para todos os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus para você ouvinte, a paz do Senhor Jesus para você que vai nos ouvir por intermédio do YouTuber, do Facebook e das demais programações. Amém? Seja bem-vindo a este canal de palavra e oração para edificar a sua vida em nome do Senhor Jesus. O que nós trazemos aqui é somente a palavra, é somente a verdade. Pois a Bíblia diz: aquele que me ama, obedecerão às minhas palavras. E eu amo a ele, porque eles obedecem à minha palavra. E Jesus disse que vai se revelar a ele, porque eles obedecem à palavra dele. Amém? Você ama Jesus? Palavra? Eu apresento ela a você. Se você ama Jesus, você obedece a palavra. Se você odeia Jesus, você não obedece a palavra. É simples assim. Obedece por meio do quê? Por meio do Espírito de Deus. Pois Ele tem nos dado este Espírito de graça para nos ajudar a andar nos preceitos da palavra. Amém? Fique comigo até o final. Nós vamos estar deixando uma palavra e uma oração. Após esta palavra ser ministrada, nós vamos estar fazendo oração de libertação e de cura para edificar a sua vida. Abre a sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus, no capítulo 4, no verso 1 em diante. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor Jesus, que diz assim. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordene que estas pedras transforme em pães. Amém? Vamos parar aqui e vamos trazer uma pequena reflexão para estas pequenas palavras. Esta palavra, ela vem nos dizer que Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas quem levou Jesus ao deserto? Foi o Espírito de Deus. Muitos estão indo para o deserto sem o Espírito de Deus. Muitos falam: eu vou fazer um sacrifício, e não perguntam para Deus se é a vontade dele fazer esse sacrifício. Eu vou fazer isso, mas não consulta a Deus se é a vontade de Deus que ele faça aquilo. A Bíblia fala que Jesus, após sair das águas, ele foi impelido pelo Espírito Santo para ir para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Se você analisa esta passagem aqui comigo, ele diz assim no verso 2: Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Vê que o tentador ele não veio antes, mas nessa passagem diz que o tentador veio depois. Então, quando o tentador percebeu a fraqueza de Jesus, ele veio para tentar exatamente nos pontos específicos que a fraqueza estava causando em Jesus. E qual que era o ponto específico? E qual que era a tecla que estava fazendo Jesus sentir a fome? O desejo pela comida, a vontade de comer, para saciar e matar a sua fome. Mas o tentador aproximou dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pães. Então o tentador estava desconfiado. O tentador queria saber se aquele era o Filho de Deus, porque as Escrituras têm falado que ele ia vir. Então o diabo estava tentando descobrir algo. Então o diabo foi na fraqueza dele. O diabo, certamente, ele pensou: se ele é o Filho de Deus, se ele tem tamanho poder, se ele carrega esta tamanha autoridade, ele vai dizer a estas pedras: transforme em pão, e elas transformarão. Mas Jesus, com a sabedoria,
fome. Mesmo tendo fome, Jesus respondeu: está escrito. Vê que Jesus responde com a palavra. Vê que a palavra saiu para contra-atacar a palavra de Satanás. Mas ele revidou a Satanás por meio da palavra, dizendo: está escrito. Assim também deveremos ser nós. Mesmo Jesus sentindo fome, a agonia da fome, passar 40 dias sem comer nada, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. A pessoa tem que ser um escolhido para ir impelido pelo Espírito, porque já era a intenção do Espírito de Deus permitir que o diabo tentasse, para que isso servisse de reflexão para mim e para você. Porque hoje nós lemos e nós podemos pegar estas palavras para nós. Mesmo Jesus sentindo fome, ele disse ao diabo, que tem dito a ele: se és o Filho de Deus, faça que estas pedras se transformem em pão. E ele disse: está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Repita comigo assim, ó: está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: vê, então agora o diabo vai dizer a ele uma palavra, porque ele percebeu que aquele homem, Jesus Cristo, conhecia também a palavra. Então o diabo revogou a ele com a palavra, dizendo, ele disse: olha, se és o Filho de Deus, joga daqui para baixo. Ponto. Agora ele vem com o segundo termo. Pois está escrito. Vê? Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverás o homem. Agora Satanás está dizendo: pois está escrito. Então o diabo também prega. Vê? O diabo está em cima dos púlpitos hoje, pregando com a cara toda pintada, com o rosto todo cheio de coiseira, com um desfile de moda em cima da igreja, parecendo que está andando sobre uma passarela. O inimigo também está pregando a palavra, e o povo está cego. O povo não está vendo o que o diabo está fazendo nesses últimos dias. Falaram como Deus, agiram como Deus, mas morreram como simples homens. Ouçam isso que a palavra diz: ele dará ordem aos seus anjos dele ao seu respeito, com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Para que você não tropece em o quê? Em alguma pedra. Então o diabo citou o Salmo 91. Vê? O diabo, ele leu a Bíblia. O diabo, ele estudou a Bíblia porque ele estava esperando o Messias vir para poder matá-lo. O diabo estava esperando o escolhido vir para poder matá-lo, porque era o seu tempo de fazer isso. Então ele precisava estudar a palavra, ele precisava entender a palavra. Vê? E hoje não é diferente, irmãos. O inimigo está aí em cima dos púlpitos. Muitos estão vestidos de paletó e gravata, estão lá distorcendo a palavra de Deus, estão lá revogando aquilo que Deus proclamou para nós com tanta sabedoria. As mensagens vieram também por intermédio de anjos, revelações através dos profetas, e hoje estão lá, todos eles, em cima do púlpito. Não prega mais a santidade, não prega mais a graça perfeita do Espírito Santo em obedecer aos mandamentos por meio do Espírito de Deus. Mas ele está lá, não tem nada a ver,
tudo posso naquele que me fortalece. Tá lá em cima do púlpito fazendo tudo de errado, sai do púlpito, vai pro hotel ficar com as mulheres, sai do púlpito, vai pro hotel para ser massageado por mulheres, sai do púlpito, vai para as baladinhas, fumar droga, sai do púlpito e vai fazer o que desagrada a Deus. Estão lá dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem está fortalecendo é ele, não é Deus, é Satanás. A Bíblia diz que estes de repentemente será como um muro rachado, de repente desabará e tudo se acabará. Vê? Não sou eu que o diz, mas a palavra o diz. Eu só estou pronunciando o que a palavra diz. Cuidado, irmão. Cuidado, mulher, com quem você segue. Cuidado com quem você está andando de mão dada. Cuidado. Aqueles rostinhos pintados de palhaço em cima das igrejas, em cima dos púlpitos, tampando a beleza natural que Deus deu. Lembra de Jezabel? Jezabel, quando foi casar com o rei, ela pintou, ela se maquiou, ela se transfigurou numa imagem ilusória para poder atrair a atenção do rei. E conseguiu. Vê? Hoje está do mesmo modo sobre as igrejas. Ah, mas fala do Espírito Santo. Ah, mas fala de Deus. Ah, mas prega. Vê o anticristo. Jesus disse que o anticristo ia vir. Ia enganar a muitos. Muitos iam seguir ele. Vê? Está por aí. Ele disse: filhinhos, não deixe que ninguém vos engane. Não deixe que ninguém vos engane. Não deixe. Ele disse que os anticristos iam vir, ia fazer sinais, milagres e maravilhas. Se possível, enganaria até os justos. Justo? O que é justo? São pessoas que andam na sinceridade, pessoas que andam na amabilidade. Eu volto a repetir: dá vergonha ir em certas igrejas. Dá vergonha ver certas pessoas pregar. Eu olho, eu fico envergonhado da pessoa fazer do corpo de Cristo uma profanação desta. Toda lá, seminua, em cima dos púlpitos. O nosso corpo é santuário de Deus e o templo se refere também ao nosso corpo, que é o corpo de Cristo. Jesus está ali para fazer a obra. Antigamente, só das pessoas pôr o pé sobre o altar era curado, porque Deus estava ali sobre aquele altar. Deus estava ali sobre aquelas pessoas que estavam pregando a verdade. E hoje Satanás, assim como pregou para Jesus, aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, no verso 6, também está pregando sobre os púlpitos. Mas Jesus respondeu Satanás da seguinte forma: também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Quantos não estão por aí pondo à prova a Deus? Falando coisas profanas do próprio Deus. Falando coisas irracionais. Ai, eu não acredito mais em Deus. Eu orei tanto e aí começa a buscar os espíritas. Aí eles começam a buscar os satanistas. Aí eles começam a buscar os macumbeiros. Eles começam a ir nas casas de apoios espirituais para consultar os espíritos. Eles eram de dentro da igreja. Eles viram que eles oraram e eles não conseguiram o que eles queriam. Então agora eles estão indo lá fora, lá longe, para buscar uma resposta de algum tipo de espírito. Vê? Vá comigo rapidamente lá no livro de Levítico, no capítulo 19, no verso 31, onde diz assim: não recorra aos médiuns, nem busquem quem consulte espíritos. Ouçam isso: não recorra aos médiuns, nem busque quem recorra aos espíritos,
pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Sim. Vê? Esta é a palavra perfeita de Jesus. Esta é a palavra o quê? Perfeita de Jesus. Aleluia. Também está escrito: não põe à prova o Senhor teu Deus. As pessoas muitas das vezes elas oram tanto, mas ela ora com o coração com falta de perdão. Ela ora com o coração com falta de alegria. Elas oram usando a palavra para amaldiçoar os seus irmãos, assim como Satanás está fazendo. Só que nem elas mesmas estão sabendo disso. Por quê? O diabo, ele precisa de um corpo humano para manifestar a glória dele, para manifestar a destruição em massa dele. Ele precisa que o ser humano profetize com a boca deles: tomara que fulano morra. Aí passa uns dias, fulano morreu mesmo, e a pessoa disse: uau, bem que eu disse que fulano ia morrer e morreu mesmo. Ou seja, o diabo usou ele do jeito que ele quis usar. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e o diabo desde o ventre da mãe vem confundindo estas pessoas. E por isso que o mundo hoje está do jeito que está. Ninguém mais quer obedecer à palavra perfeita de Cristo. O povo quer andar somente nos preceitos da carne. Aí eles percebem que eles não conseguem o que eles querem com Deus. Então eles vão buscar com os budistas. Então eles vão buscar com o satanista. Então eles vão buscar com o espiritista. Então eles vão buscar no centro espírita. Então eles vão buscar na casa de demônios alguma coisa para resolver o problema deles. Então eles vão lá e eles estão com um problema sério. E de repente aqueles povos impõem as mãos sobre eles. E então aquela enfermidade desaparece. Mas lembre, a Bíblia diz que Satanás não pode expulsar Satanás. Se Satanás expulsar Satanás, o reino estará dividido e não poderá ambos subsistir. Lembra que ele só tira de um canto e coloca no outro. Você vai sentir bom, mas um dia aquilo vai voltar. E muitas das vezes não terá volta. Muitas das vezes não terá um resultado perfeito. Acabou. Por isso que hoje nós vemos pessoas sendo destruídas por todos os lados, porque não consultaram a Deus. Quando consultaram com ódio do seu irmão, com raiva do seu irmão, com angústia no coração. Por isso que a sua voz não foi ouvida lá no alto. A Bíblia diz que nós devemos ser como as criancinhas. A Bíblia diz que nós devemos ser como as criancinhas. A Bíblia diz que nós devemos ser como as criancinhas. Sim, a Bíblia diz isso. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, não vos deixe enganar com estas doutrinas de demônios. A Bíblia, ela é o nosso manual. Tudo o que nós precisamos saber está explícito e escancarado na palavra de Deus. Jesus está preocupado com a sua alma. Jesus está preocupado com a sua vida. Ele quer te libertar. Ele quer te salvar desses pensamentos errôneos. Pedro disse que Paulo, ele escreveu muitas coisas difíceis de entender. Vá comigo rapidamente lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 15 em diante, que diz assim, ó: tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. A paciência do nosso Senhor significa o quê? Salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desse assunto. Que assunto que Pedro estava falando? Depois você lê lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 2.
Lê também em 1 Pedro, de lá para cá, que você vai entender o assunto que ele está falando. Ele está falando do pecado, do erro, da vinda de Cristo, das coisas profanas, o que os homens estão fazendo com a palavra de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Então ele continua dizendo, ó, de Paulo, aqui ele está falando de Paulo, do apóstolo Paulo, aqui é Pedro falando do apóstolo Paulo, ó. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Repita comigo, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes, repita comigo, as quais os ignorantes estável distorcem, como também o faz com as demais escrituras, para a própria destruição. Amém? O que o diabo fez com Jesus, meus irmãos? Também está escrito, se você pular daqui para baixo, o Senhor dará ordem aos seus anjos para que te proteja. Vê o que o diabo falou para Jesus? Ele distorceu a palavra de Deus. E é assim que o povo está fazendo com a palavra de Deus. Estes povos cheios de espíritos malignos, distorcendo aquilo que é perfeito. Mas Jesus nos ensina a perfeição. Jesus nos ensina andar no seu amor. Jesus nos ensina a andar na sua graça por meio do Espírito, andar na verdade. Não é qualquer um que vai andar na verdade, não, irmão. Ninguém aceita estas palavras no coração, não. Ninguém aceita estas palavras no coração, é poucos. A Bíblia diz que o caminho que leva à perdição, a porta é larga, e são muitos que entram por ela. Mas a porta que leva à salvação, ela é estreita, e são poucos os que entram por ela. A Bíblia diz que Deus não se agrada da queda do ímpio. Deus não se agrada da morte do ímpio, mas Ele espera em todos que todos se convertam. Vê, não sou eu que o diz, mas a palavra o diz. E ele continua dizendo, o apóstolo Pedro, ele continua dizendo, ó, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Meu Deus, que palavra explícita é essa? Você não precisa nem de um dicionário para traduzir. Você não precisa nem pesquisar no Google para entender uma palavra dessa. Aleluias! Sabendo disso, guardem-se, para que não seja levado pelo erro dos que não têm princípios morais. O que é princípio morais, irmãos? Será que você não entende que aqui está falando de vestiduras? Será que você não entende que aqui está falando da moralidade humana? Princípios morais, ação morais. Hoje as pessoas estão agindo imorais. Aleluias! Nem perca a sua firmeza e cai. Para finalizar, ele diz assim, ó: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Vê? Cresçam, porém, no que? Na graça e no conhecimento. Se você crescer só na graça e sem conhecimento, não adianta de nada. Você só cresceu na graça. Não há como. Se você crescer somente na graça, sem o conhecimento, você vai viver erroneamente. Mas se você crescer na graça do Espírito e no conhecimento do poder da palavra do Evangelho, a Bíblia diz que você é chamado filho de Deus. A Bíblia diz que você é considerado como um filho amado do Pai. E ele continua dizendo para finalizar: e ele seja a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Sim. A Bíblia nos ensina que muitos estão se rendendo aos pés do inimigo, porque não consegue mais ouvir a voz de Deus.
porque tem o coração duro, amargado, insensato, e amou mais o mundo do que as coisas de Deus. Aleluia. Vamos continuar a nossa leitura lá no livro de Mateus, aleluias, no capítulo 4, no verso 8, para finalizar. Diz assim: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a sua glória. E ele disse: tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Repita comigo esta palavra. Estas palavras não são de Deus, mas são de Satanás. É Satanás dizendo, se prostrares e me adorares, tudo isso te darei. Então estas são as palavras de Satanás. Agora eu te pergunto, quantos não estão prostrando a Satanás para receber riqueza? Quantos não estão prostrando ao inimigo para receber coisas que não vêm de Deus? Um dia Satanás vai vir e vai tomar, irmão. Um dia Satanás vai vir e vai pegar aquilo que ele deu. Satanás é orgulhoso, irmão. Ele tinha tudo lá nos céus, mas ele não quis. Ele se sentiu orgulhoso, ele se sentiu melhor do que Deus. E então agora ele está fazendo a mesma coisa com a humanidade. Ele está dizendo para os homens: se você prostrares e me adorares, te darei tudo isso. Quantos não estão prostrando a Lúcifer para receber riqueza? Quantos não estão prostrando a um Deus estranho? Tem pastores e pastoras que estão pregando lá em cima do púlpito um Deus estranho, um Deus que eu não conheço, um Deus estranho. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, eu não expulsei demônios em teu nome, eu não curei enfermos em teu nome, eu não profetizei em teu nome. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, vocês que praticam a iniquidade, vocês que praticam o erro, vocês que praticam o pecado, vocês que andam no adultério, vocês que andam na fornicação, vocês que andam nas orgias da carne, apartai-vos de mim. Vocês que insistem no pecado. O que significa iniquidade, irmão? Insistência no erro. Está lá martelando numa coisinha só toda a vida e não consegue por causa, acha delicioso, acha gostoso estar ali brigando, não para de brigar, acha gostoso estar ali fazendo as coisas erradas e não consegue parar porque acha gostoso. Não é porque ele não foi liberto, mas é porque ele acha gostoso, ele acha bom estar ali. É gostoso para a carne. A Bíblia diz para nós rejeitar as coisas do maligno. Ele diz: resisti o diabo e ele fugirá de você. Resisti a Ratzã e ele fugirá de vós. Resisti a Lúcifer e ele fugirá de você. Resista. Na hora que o desejo vier, eu resisto, porque Jesus, ele é comigo. Jesus, ele vive em mim. E a Bíblia diz que nós somos chamados filhos de Deus, porque assim como Jesus rejeitou o desejo da carne, nós temos a ajuda do Espírito de Deus para também rejeitarmos o desejo da carne. Tudo isso Satanás disse: te darei, se você prostrares e me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, retira-se, Ratzã, pois está escrito: adore o Senhor teu Deus, somente Ele prestará culto. Amém? Amém? Retire, Satanás. Jesus, o que Jesus fez? Ele resistiu à tentação de Satanás. Satanás disse que ia dar tudo isso, todo o seu reino, todo o seu esplendor, mas ele estava falando com quem criou aquilo, o próprio Satanás. Muitos vão até as pessoas que mexem com obras ocultas para buscar riqueza, mas esquece do dono da riqueza, que é Deus.
Você está buscando uma pequena partezinha, mas esquece daquele que criou toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata. Você esquece daquele que tem o poder. A Bíblia diz: não teme o homem que mata o corpo e não pode fazer nada com a sua carne. Temei a Deus, que pode matar o seu corpo e lançar a sua alma no inferno. Temeis aquele que é Deus, temei aos santos dos santos. É esse que você tem que temer. Satanás é como uma faísquinha de um nada nos pés de Deus. Jesus disse: eis que eu vi Satanás descer como raio sobre a terra. Eu vi, Jesus disse: eu vi Satanás cair. Eu vi, Jesus estava lá. Jesus estava em todo lugar ao mesmo tempo, porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. A palavra se fez carne, andou no meio dos seus, mas os seus não o receberam. E hoje também Jesus está andando no meio dos seus, mas os seus não estão recebendo. Estão ignorando a verdadeira palavra. E eu deixo esta mensagem para despertar você, como se fosse um relógio enjoado que não para de apitar no seu ouvido, dizendo: arrependa-se! Arrependa-se, pois é chegado a vocês o reino dos céus. Arrependam-se enquanto é tempo, pois Jesus está voltando, e a Bíblia diz que não vai entrar no reino dos céus nada impuro, unicamente os santos. A Bíblia diz que o santo santifique ainda mais. O sujo continue na prática da sujeira, continue a sujar ainda mais. Aleluia. Ele disse: guarde as minhas palavras para que ninguém os engane. Pois muitos falsos profetas já têm se levantado no mundo. O que é um falso profeta, irmão? É um homem que prega a palavra, mas erroneamente. O que é um falso Cristo? É um homem que prega Cristo, mas de uma forma distorcida, erroneamente. O que é um falso mestre? É um homem que ensina heresias, ensina coisas erroneamente. Nós não temos que obedecer nenhum tipo de outra qualidade de espécie de livro, a não ser a palavra extraordinária de Deus. Você quer que Deus se revele a você? Ele disse: obedece às minhas palavras. Obedece. A Bíblia fala que o salmista Davi, ele tinha prazer em obedecer aos seus mandamentos, mas quando ele errava, ele corria e pedia perdão a Deus. Ele pedia perdão até de pecados que ele não sabia que existia. Ele disse: Pai, perdoa os meus pecados intencionais e também os não intencionais. Perdoa, Pai, pois eu não sei se eu pequei no oculto. Não deixe que eu perca a graça da tua salvação. A Bíblia diz que o salmista Davi se tornou segundo o coração de Deus, porque ele amou o perdão. Ele decidiu que nada mais valeria senão a Cristo, senão a Deus. E então ele foi porta-voz de Deus. Ele profetizou de Jesus. Mas muitos não entendem e muitos não compreendem e distorcem a palavra que é perfeita do Mestre. O único Mestre, o único Pastor, que veio direcionar a um grande rebanho às fontes de águas vivas, aos pastos verdejantes. Ele manda dizer a você: guarde as minhas palavras para que ninguém os engane. Pois muitos falsos profetas, muitos falsos mestres têm surgido no mundo por aí, enganando a multidão. Se eu estou errado, me prove na palavra. A Bíblia fala das mulheres
A Bíblia fala muito sobre como a mulher deve se vestir. A Bíblia fala como a mulher deve se comportar dentro das igrejas. Mas vocês estão ignorando a mensagem de Deus. Estão pondo um rabisco sobre a palavra para não vê-la. Ignorantes, insensatos. Jesus manda te dizer, Ele está voltando. Jesus manda te dizer, não por meio de revelação, mas por meio da palavra revelada, que Ele está voltando. E assim como na época de Noé, será no tempo de hoje. Muitos estarão divertindo, muitos estarão dando em casamento, muitos estarão fazendo isso e aquilo. Quando menos esperar, o Filho do Homem virá na sua glória, com grande poder e autoridade. Pois assim diz o Senhor. Vê, agora não diz o homem, mas agora diz o Senhor, por intermédio da palavra dele. Por esta razão, você que está comigo aqui até o final, eu quero orar pela sua vida. Você que gosta, assim como eu gosto, da doutrina de Cristo. Porque somente aqueles que gostam da doutrina de Cristo conseguem ficar até o final. Os que não gostam, irmão, ele já vai dispersando. São lobos no meio de ovelhas. Eles não conseguem ouvir a palavra da verdade. Eles não sentem prazer. Eles não sentem o Espírito. Eles acham que isso é mal. Eles acham que a correção de Deus é ruim para ele. Sendo que o Pai disse, eu corrijo e castigo todo aquele que eu amo, porque eu sou zeloso para com ele. Você que está comigo até aqui no final agora, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero estar intercedendo por você. Pois Jesus, Ele é contigo. Senhor Deus, eterno Pai. Meu Deus, eu entro na Tua presença. É no poder que há no nome do Senhor Jesus. Para apresentar a vida deste homem forte. Para apresentar a vida desta mulher forte. Que está até agora aqui, meu Pai. Ouvindo a Tua mensagem. Meu Pai, em Teu nome, eu a repreendo na vida destas pessoas. Todo espírito o contrário, todo espírito de confusão, todo espírito de decepção, todo espírito do pesadelo, todo espírito do medo, todo espírito do peso, o peso que foi colocado sobre os ombros desta pessoa, onde que ela não consegue andar ou caminhar mais. A única coisa que ela sente é somente ficar deitada. Sim, todo espírito de depressão, todo espírito do pânico, do medo. Sim, eu te amaldiçoo agora, Satanás. Eu te amaldiçoo agora pelo poder da palavra. Assim como Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou pela raiz, eu te amaldiçoo agora, Satanás. Saia desta vida e nunca mais entra nela. Eu te expulso para o inferno. Espírito maligno, vai embora desta vida, vai embora desta casa, vai embora deste lar, vai embora desta família. Você que está aí causando divisão no casamento desta mulher, causando divisão no casamento deste homem, vai embora, Satanás. Eu estou falando com você, Jesus me deu poder e autoridade sobre você, vai embora e não regresse jamais. O seu tempo neste lar acabou. O seu tempo neste lar acabou. O seu tempo neste lar acabou. Vai embora! Deixe esta vida em nome do Senhor Jesus. Esses dias, fui na casa de algumas pessoas orar para ela. E ali a mulher foi curada. E ela aceitou Jesus. Ela nunca tinha aceitado Jesus. Ela tinha mais de 70 anos. E após ela ser liberta, as dores, as enfermidades que ela tinha, foi tudo embora. Quando eu cheguei aqui em casa, a voz de Satanás materializou e eu escutei ele dizendo: por que você está mexendo nos meus? Por quê? E eu somente olhei e ri. Porque Deus me deu poder e autoridade sobre vocês, Satanás. Agora neste momento,
Eu resgato esses que estão presos por você. Eu resgato esses que estão presos na saúde, preso na decepção, preso na amargura, preso na tristeza, preso na maldição. Eu liberto eles de vocês em nome de Jesus. Eu liberto eles de vocês em nome de Jesus. Eu liberto eles de vocês em nome de Jesus. Seja liberta agora em nome de Jesus. Seja liberta agora em nome de Jesus. Seja liberta agora em nome de Jesus. Seja liberto do medo. Seja liberto da mágoa. Seja liberto da depressão. Seja liberto da aflição. Seja liberto da agonia. Seja liberto agora da maldição. Seja liberto agora da maldição. Maldição na vida financeira. Maldição na vida sentimental. Maldição na saúde. Eu te liberto em nome de Jesus. Seja liberta em nome de Jesus. Eu te liberto em nome de Jesus. Seja liberta em nome de Jesus. Sim, qualquer prisão espiritual que Satanás tem prendido você. Prisão na saúde. Eu te liberto da prisão da dor no rim. Eu te liberto da prisão do problema de coração. Eu te liberto da prisão do pulmão, do problema no pulmão, da asma. Eu te liberto da hepatite do fígado. Eu te liberto das pedras nos rins. Eu te liberto da pedra na vesícula. Seja liberta agora em nome de Jesus. Eu te liberto da labirintite. Seja liberta agora em nome de Jesus. Eu te liberto do espírito do fracasso. Seja liberta agora em nome de Jesus. Seja liberta em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem tentado tirar de você a sua saúde de excelência, eu te liberto desse espírito em nome de Jesus. Receba saúde de excelência. Receba saúde de excelência. Você pode ter tudo. Você pode ter o dólar, todos os dólares do mundo. Você pode ter todos os ouros do mundo. Você pode ter todos os diamantes, as riquezas deste mundo. Mas se você não tiver saúde, nada disso valeria. Receba cura agora em nome de Jesus. Receba cura agora em nome de Jesus. Abra o seu coração e receba cura em nome de Jesus. Sim, você que está aí e desenvolveu um nódulo no seu seio. Coloca a sua mão sobre o nódulo. Se você me ouve, coloca a sua mão sobre o seu seio. Se você sente um caroço sobre o seu seio, coloca a sua mão e pressiona um pouquinho para dentro. Em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu amarro agora esse espírito de enfermidade, esse espírito de nódulo. Agora em nome do Senhor Jesus, esse espírito de câncer, eu te amarro agora, Satanás. Em nome do Senhor Jesus, vá para o inferno e não regresse jamais. Vai embora, saia desta mulher agora em nome de Jesus. É uma ordem, deixe o corpo dela para nunca mais voltar. Meu Deus, em teu nome, eu destruo todo resquício de enfermidade sobre o seio desta pessoa, sobre este nódulo no seio dela, agora em nome do Senhor Jesus. Receba a cura agora em nome de Jesus. Agora tire a sua mão e comece a procurar. E glorifique Jesus que está no céu. Glorifique Jesus que está no céu, pois a tua fé tem te curado. A tua fé tem te salvado. Se você não tem fé para receber milagre, receba a fé agora em nome de Jesus. Receba a fé agora em nome de Jesus. Receba fé. Eu ministro fé sobre você em nome de Jesus. Receba completa fé. Fé perfeita, fé perfeita. Seja curado de todo mal em nome de Jesus. Seja curado do cisco, microcisco, mioma, hérnia. Seja curado do HIV. Seja curado de todos os males. Seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado de problema na próstata. Seja curado de problema na hemorroida. Seja curado agora em nome de Jesus. Receba a sua cura agora em nome de Jesus. Seja completamente curada. A Bíblia diz que ele não veio para os bons, mas ele veio para os que estão doentes. Ele veio para aqueles que não estão sãos. Ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Os que estão sãos, estão sãos. Vamos fazer a obra junto. Ore comigo, interceda comigo. Aos enfermos, seja curada as enfermidades agora em nome de Jesus. As enfermidades saia e não regresse jamais. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o povo levava os enfermos até Jesus, levava os endemoniados, os paralíticos, os coxos, os leprosos.
A Bíblia diz que Jesus curava a todos. A Bíblia diz que o Espírito estava em Jesus sem medida. E o Espírito em nós é dado com medida. Por isso que Jesus disse: tudo que vocês pedirdes em meu nome, eu ouvirei e o farei. Por isso que nós temos que dizer em nome de Jesus, porque o Espírito está nele sem medida. Receba a cura agora em nome de Jesus. Receba o milagre agora em nome de Jesus. Seja curada agora em nome de Jesus. Seja liberta agora em nome de Jesus. Não há doença que Jesus não possa tirar de você. Não há enfermidade. Jesus criou o corpo humano, irmão. Jesus criou você com as mãos. Jesus não diz que haja o homem e houve o homem. Jesus foi criando você com a mão. E Ele soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida. Aleluias! Então Ele conhece cada detalhe do seu corpo. Receba a cura sobre os seus ossos. Receba a cura sobre os seus nervos. Receba a cura sobre os seus músculos em nome do Senhor Jesus. Receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura em nome de Jesus. Seja curada agora em nome de Jesus. Seja liberta agora em nome de Jesus. Agora, como um ato de fé, você que tinha dor na coluna, começa a mover. Começa a mover. Você que tinha dor na coluna, mova para a direita, mova para a esquerda. Como um ato de fé. Conforme você vai movendo, se ainda resta uma pequena dorzinha, essa dor vai dissipando. Isso tem tanto acontecido, irmãos, orando pessoalmente para as pessoas. Por que não acontecerá com você? Acaso a outra que eu orei é mais bonita do que você? Não, nós só somos todos iguais em Cristo. Começa a mover aí agora. Mova, mova, sem medo. Você que tinha dor na nuca, começa a mover. Você vai perceber que a dor não vai estar mais. Isso é pela fé. Se a dor se encontra, continue mexendo e declarando: eu estou curada, Jesus é o meu curador, eu estou liberta, Jesus é o meu libertador. Declare, 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 abra a sua boca e comece a declarar. Agora é hora de revisão. Como saber que Jesus me curou? Revisando. Se você está na cadeira de roda, levante e anda agora em nome de Jesus. Como saber que eu estou curando? Levantando e andando. Levante e anda agora em nome de Jesus. Levante e anda agora em nome de Jesus. Levante e anda agora em nome de Jesus. Como saber que eu estou liberto? Levanta e comece a exaltar o nome do Senhor. Você pode saber se está liberto ou não desse espírito imundo. Você pode saber, o peso saiu de você. Não há mais peso sobre os seus ombros. Não há mais agonia sobre o seu coração. Não há mais dor da depressão sobre o seu peito. Não há mais esse espírito apertando o seu coração. Não há, não há, não há. Não haverá. Mas acabou. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Ó temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida estás nas mãos do meu Jesus, que vive estás, enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então tereis vitória, irei para a glória com meu Jesus, que vive estás. Todos juntos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Ó temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
estás nas mãos do meu Jesus, que vive estás. Oh, glória a Deus! Jesus está vivo, meus irmãos. E assim eu deixo estas palavras para o seu coração, em nome do Senhor Jesus.